Meu nome é Marcela e tenho 42 anos. 2 meses atrás, minha irmã me ligou às 2 da manhã, hiperventilando. Ela disse que nossa mãe precisava de uma cirurgia de ponte de safena de emergência para sobreviver à noite e que o hospital exigia um depósito de R$ 250 mil. Entrei em pânico. Raspei a conta de poupança para a faculdade da minha filha de 18 anos e transferi o dinheiro imediatamente. 2 dias depois, minha mãe postou uma foto no Instagram. Ela estava ao lado da minha irmã, segurando um coquetel em frente a uma máquina de caça-níqueis em um cassino de luxo no Uruguai. Elas roubaram o futuro da minha filha para pagar uma dívida de jogo e esperavam que eu apenas chorasse por isso. Elas achavam que meu hábito de uma vida inteira de ser a filha boazinha significava que eu ficaria calada. Em vez disso, contratei um advogado especializado em fraudes e as convidei para um jantar de boas-vindas. Deixe-me levar você de volta àquela terça-feira, às 2h14 da manhã, quando o pesadelo começou. O relógio digital no meu criado mudo brilhava em vermelho. Terças-feiras, a essa hora, só trazem um tipo de notícia. Quando o identificador de chamadas mostrou o nome de Camila, meu estômago revirou. Minha irmã mais nova nunca ligava a menos que algo estivesse quebrado no vermelho ou sangrando. Atendi o telefone e a respiração dela estava travada. Um som rascante saiu do receptor enquanto ela engasgava com o nome da mamãe. Eu me sentei. O ar frio do apartamento bateu nos meus ombros. Perguntei se era um acidente de carro. Camila ofegou e as sílabas se quebraram. Ela disse que era o coração da mamãe. Disse que estavam no hospital e que o cardiologista encontrou uma artéria bloqueada, um infarto fulminante. Ela afirmou que precisavam fazer uma ponte de safena especializada antes do amanhecer ou ela não resistiria. Meu pulso batia um ritmo frenético contra as costelas. Passei uma década como administradora de saúde de nível médio. Conheço os caminhos clínicos e o protocolo para eventos cardíacos, mas ouvir aquelas palavras aplicadas à mulher que me criou arrancou minha armadura profissional. Eu já estava fora da cama, enfiando os pés nos chinelos. Prendi o telefone no ombro e revirei a gaveta da minha mesa em busca da pasta médica dela. Disse a Camila para colocar a enfermeira de plantão no telefone, para que eu pudesse passar as informações do plano de saúde complementar. Camila soluçou mais alto. Disse que mamãe escondeu os avisos e que o plano de saúde principal havia sido cancelado há 2 meses por falta de pagamento. Disse que o departamento financeiro se recusava a autorizar a equipe cirúrgica sem um depósito. Eles precisavam de R$ 250 mil agora mesmo ou iriam colocá-la em uma ambulância para o hospital público regional. Parei de me mexer. O silêncio no meu quarto parecia denso. R$ 250 mil. Por toda a minha vida, nossa dinâmica familiar operou em uma hierarquia rígida e tácita. Camila existia para ser mimada, resgatada de maus investimentos e elogiada simplesmente por respirar. Eu existia para ser a personagem coadjuvante confiável que pagava seus impostos antecipadamente e nunca pedia favores. No entanto, no meio da noite, diante de um preço de vida ou morte, a filha de ouro, não tinha nada a eu oferecer além de lágrimas. Perguntei se deram uma chave Pix ou dados bancários. Minha voz soava oca, como se pertencesse a uma estranha. Camila disse que sim e prometeu que me pagaria de volta. Ela me implorou para não deixar nossa mãe morrer. Meu telefone vibrou com uma mensagem contendo uma sequência de números. Sentei-me à mesa e abri o notebook. A luz azul banhou meu rosto enquanto eu entrava no portal do banco. Meu cursor pairou sobre minha conta corrente. Não era suficiente. Deslizou para minha reserva de emergência. Ainda faltava muito. Havia apenas uma conta com esse tipo de liquidez, o fundo de investimento da faculdade de Letícia. Imaginei minha filha dormindo no quarto ao lado. 18 anos sem tirar férias, fazendo horas extras, levando marmita e usando sapatos até a sola ficar fina. Cada sacrifício que fiz estava trancado naqueles dígitos destinados a garantir a Letícia um futuro sem dívidas.
Se eu clicasse em transferir, apagaria tudo. Se não fizesse, deixaria minha mãe morrer por dinheiro. Minha visão turvou enquanto eu digitava os dados que Camila forneceu. Autorizei a transferência. A tela atualizou. O saldo da conta foi para zero. A finalidade daquilo me deu náuseas. Mandei o comprovante para minha irmã. Uma resposta veio 1 minuto depois, dizendo que a estavam levando para a sala de cirurgia e que ela me amava. Não dormi o resto da noite. Fiquei no escuro encarando uma xícara de café vazia, rezando para que os cirurgiões tivessem mãos firmes. Disse a mim mesma que Letícia entenderia. Eu só não sabia ainda que o pronto-socorro era uma ficção e que a única coisa morrendo naquela noite era o último resquício de empatia que eu teria pela minha família. A manhã de quarta-feira surgiu com uma indiferença cruel. Fui trabalhar porque ficar no meu apartamento significava encarar as paredes e esperar o telefone tocar. Gerencio o balcão de agendamento ambulatorial em uma clínica ortopédica de médio porte no centro de São Paulo. Geralmente a rotina me acalma. As luzes fluorescentes, o zumbido da copiadora e as reclamações previsíveis sobre coparticipação fornecem um ritmo constante. Mas naquela manhã, o ritmo parecia quebrado. Cada vez que o telefone da mesa tocava ou meu celular vibrava, meu coração batia contra as costelas. Esperava que Camila me mandasse uma atualização de uma sala de espera estéril. Esperava uma ligação de uma enfermeira do pós-operatório pedindo formulários de consentimento. Não recebi nada. Enviei uma mensagem para Camila ao meio-dia perguntando se mamãe já tinha saído da cirurgia. A mensagem apareceu como visualizada, às 12h14, sem resposta. Enviei outra às 15 horas pedindo o número do quarto para que eu pudesse enviar flores. Entregue, mas não lida. Meus colegas notaram as olheiras sob meus olhos e a maneira como minhas mãos tremiam quando eu entregava as pranchetas. Eles se ofereceram para cobrir meu turno, mas eu recusei. Eu precisava da distração. Crescendo, aprendi cedo que me tornar útil era a única maneira de ganhar espaço em nossa casa. Bárbara, minha mãe, nunca tinha tempo para meus problemas porque Camila sempre tinha uma crise. Um horário de recolher desrespeitado, um paralama batido, uma desistência da faculdade. Meu papel era absorver as ondas de choque e limpar os escombros. Achei que essa transferência de R$ 250 mil era apenas a versão final da minha descrição de cargo de uma vida inteira. Eu era a rede de segurança, e elas eram as acrobatas que nunca se davam ao trabalho de olhar para baixo. Na noite de quinta-feira, o silêncio se estendeu além do ponto de atrasos médicos razoáveis. Um procedimento de ponte de safena bem-sucedido leva de 3 a 6 horas. Mesmo com complicações graves, alguém do serviço social ou da recepção da família já teria entrado em contato. O ar na minha cozinha parecia rarefeito enquanto eu caminhava pelo piso de madeira. Eu estava com as chaves do carro presas com força na mão. Estava tentando mapear cada centro de cardiologia em um raio de 3 horas de viagem. Planejava seguir a lista, dirigir até cada unidade e exigir respostas pessoalmente. Convenci-me de que Camila estava traumatizada demais para mandar mensagem. Fabriquei uma dúzia de cenários onde minha mãe estava lutando por sua vida em um respirador. Então a tela do meu telefone acendeu na bancada da cozinha. Não era uma mensagem, era uma notificação de uma rede social. Bárbara havia atualizado o status dela. Por uma fração de segundo, o alívio me lavou. Se mamãe estava postando online, ela estava acordada. Ela estava viva. Toquei no banner e o aplicativo abriu. A fotografia carregou pixel por pixel. Quando a imagem finalmente ganhou nitidez, o ar saiu dos meus pulmões. Mamãe não estava em um leito de hospital. Não estava ligada a um respirador, nem vestindo uma camisola de algodão desbotada. Ela estava de pé no centro de um cassino vibrante e caótico em Punta del Este. Usava uma blusa de lantejoulas prateadas brilhantes que refletia a luz artificial do teto. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, uma escova cara e recente.
Seus lábios estavam pintados de um vermelho intenso. Na mão direita segurava um copo alto, cheio de um líquido âmbar com uma rodela de limão. Ao lado dela estava Camila usando um vestido preto justo e um sorriso que ia de orelha a orelha. Elas estavam abraçadas, posando em frente a uma máquina de caça-níqueis digital gigante. A legenda abaixo da foto dizia: Curtindo a vida com a minha favorita hashtag, viva a vida hashtag, gratidão. Encarei a tela até meus olhos arderem. O fundo da foto continha um detalhe que ancorava o pesadelo na realidade fria e dura. Logo acima do ombro esquerdo de Camila, um painel digital exibia o prêmio acumulado e a hora local. Quinta-feira, 21 horas. O momento exato em que mamãe deveria estar se recuperando de um procedimento invasivo de coração aberto. Ela estava em outro país pedindo bebidas no cassino. Uma onda física de náusea me forçou a me apoiar na bancada de granito. A cozinha ao meu redor pareceu inclinar. 250 mil reais, a transferência que autorizei no calada da noite enquanto tremia de pijama. Não foram para um departamento financeiro cirúrgico. Foram para aquilo. Olhei para os rostos na fotografia. Pareciam vibrantes e despreocupados. Pareciam duas mulheres que tinham acabado de ganhar a sorte grande. E ganharam. Ganharam a minha. Pensei na origem daquele dinheiro. Comecei aquele fundo na semana em que trouxe Letícia da maternidade. Lembrei-me do segundo emprego que tive nos fins de semana durante a infância dela, só para colocar R$ 500 extras por mês naquela conta. Lembrei-me de dirigir um carro velho com a transmissão falhando por 5 anos, porque a prestação de um carro novo significaria reduzir minhas contribuições mensais. Lembrei-me de olhar nos olhos de Letícia no mês passado e dizer a ela que ela poderia se candidatar à universidade dos seus sonhos, porque tínhamos a mensalidade coberta. Elas pegaram cada almoço pulado e cada hora extra e trocaram por fichas de cassino. Meu polegar pairou sobre o botão de ligar no perfil de Camila. Cada instinto no meu corpo gritava para eu discar o número. Eu queria ouvir a música e as máquinas de caça-níqueis ao fundo. Queria gritar até minhas cordas vocais rasgarem. Queria exigir o dinheiro de volta naquele exato momento. Pressionei a palma da mão contra o granito frio e me forcei a respirar. Ligar para elas seria o pior erro que eu poderia cometer. Se eu confrontasse Camila agora, ela desligaria. Ela apagaria a foto. Inventaria uma nova mentira. Diria: a cirurgia foi adiada e fomos para lá para aliviar o estresse. Mamãe a apoiaria. Bárbara sempre a apoiava. Elas criariam uma narrativa onde eu era a vilã por questionar a forma delas de lidar com o trauma. Gastariam o resto dos fundos antes mesmo de eu conseguir contestar no banco. Elas contavam com a minha previsibilidade. Contavam com o fato de que Marcela sempre seguia as regras. Marcela sempre perdoava. Marcela sempre mantinha a paz porque odiava conflitos. Olhei para a foto mais uma vez. Os sorrisos presunçosos e satisfeitos em seus rostos acenderam algo desconhecido dentro do meu peito. A personagem coadjuvante confiável foi incinerada. Em seu lugar, uma calma fria e calculista criou raízes. Eu não queria gritar com elas. Gritar era um alívio temporário. Eu queria desmontar o chão onde elas pisavam. Queria garantir que elas nunca pudessem reconstruir a mentira em que me prenderam. Tranquei meu telefone e caminhei até meu escritório em casa. Abri a gaveta debaixo do meu arquivo e recuperei um cartão de visitas que guardei de um seminário de conformidade médica que frequentei há 3 anos. Vasculhei os cartões até encontrar um nome específico: Dr. Juliano Pires, advogado especializado em fraude financeira e exploração de idosos. Eu o ouvira falar sobre as maneiras intrincadas como membros da família usam a confiança como arma para esvaziar contas bancárias. Ele era afiado, pouco sentimental e implacável na perseguição de rastros de papel. Disquei o número do escritório dele. O serviço automático ofereceu um ramal de emergência fora do horário comercial.
Apertei a tecla correspondente. Um homem atendeu no terceiro toque. Sua voz era rouca e alerta. Disse a ele meu nome. Disse que transferi R$ 250.000 sob falsos pretextos, envolvendo uma emergência médica fabricada. Disse que as autoras eram minha mãe e minha irmã e que o dinheiro pertencia à minha filha adolescente. Juliano não ofereceu desculpas ou simpatias educadas. Pediu os dados bancários e a linha do tempo exata das comunicações. Instruiu-me a tirar prints da postagem na rede social imediatamente, antes que percebessem o erro e a apagassem. Instruiu-me a documentar cada mensagem de texto e registro de chamada das últimas 48 horas. Disse para eu ir ao escritório dele no centro às 8 horas da manhã seguinte. Desliguei o telefone e entrei no quarto de Letícia. Ela estava dormindo o brilho da luminária de leitura, projetando sombras suaves no rosto. Uma pilha de folhetos de faculdades estava no criado mudo. Fiquei na porta por um longo tempo, observando seu peito subir e descer. Camila e Bárbara achavam que tinham vencido. Achavam que tinham cometido o crime perfeito contra uma vítima que nunca revidaria. Mas esqueceram de um detalhe crucial. Passei minha carreira inteira na administração de saúde. Lido com faturamento fraudes trilhas de auditoria e protocolos de conformidade implacáveis todos os dias. Eu sei como rastrear dinheiro desaparecido e estava prestes a transformar a viagem delas em um pesadelo judicial. O ar da manhã estava cortante quando entrei no prédio comercial no centro. Juliano Pires mantinha seu escritório no 42º andar. Seu escritório não tinha sofás de couro aconchegantes ou arte abstrata calmante. Tinha paredes de vidro-mesas de metal e uma vista panorâmica da cidade. Juliano combinava com o ambiente. Usava um terno cinza sob medida e possuía o olhar afiado e sem piscar de um predador que caçava criminosos do colarinho branco por esporte. Ele não me ofereceu café ou falsas simpatias. Apontou para aí, para a cadeira em frente à sua mesa e estendeu a mão para a minha documentação. Deslizei a pasta parda sobre o mogno polido. Ela continha os prints das mensagens de Camila, a confirmação da transferência e a imagem em alta resolução de Bárbara e Camila em frente ao caça-níqueis. Juliano abriu a pasta. O silêncio na sala se estendeu denso e pesado enquanto ele revisava os papéis. Digitou uma sequência rápida em seus monitores duplos. Seus olhos escaneavam linhas de dados refletidas nas lentes de seus óculos. Você não transferiu esse dinheiro para o faturamento de um hospital Marcela? Sua voz soava calma e clínica. Apertei os braços da cadeira. Disse a ele que Camila disse que o depósito era exigido pela unidade cardíaca para uma equipe cirúrgica particular. Recitei a mentira exatamente como minha irmã me entregou pelo telefone. Juliano virou o monitor direito para mim. A tela exibia um labirinto de registros corporativos e caminhos bancários. Apontou uma caneta prateada para uma linha de texto destacada. Explicou que hospitais usam códigos de categoria de comerciante específicos e números de registro institucional para contas de pacientes. Os dados bancários que usei pertenciam a um banco comercial comum. A conta de destino estava registrada para uma entidade chamada Sol do Deserto Empreendimentos Limitada. Encarei o nome. Parecia uma empresa imobiliária. Perguntei quem era o dono da empresa. Juliano apertou uma tecla e o registro da junta comercial preencheu a tela. O sócio administrador listado no documento era o marido de Camila. Um nó frio apertou meu peito. Meu cunhado administrava uma rede de oficinas de funilaria de sucesso. Ele sempre projetava uma imagem de estabilidade suburbana. Perguntei se ele estava envolvido no roubo do dinheiro da Letícia. Juliano recostou-se na cadeira. Explicou que jogadores compulsivos costumam procurar veículos para movimentar grandes somas de dinheiro sem disparar alertas em suas contas conjuntas. Ele teorizou que Camila usou uma empresa inativa do marido. Usou o CNPJ dele para abrir uma conta paralela.
Isso permitiu que ela recebesse os R$ 250 mil e os transferisse imediatamente para uma linha de crédito de cassino sem que o marido visse a transação no extrato bancário doméstico. Ela orquestrou uma fraude eletrônica sofisticada, usando seus próprios familiares como peões. A traição se instalou nos meus ossos como gelo. Camila não entrou em pânico e pediu dinheiro. Ela planejou isso. Pesquisou como movimentar os fundos de forma irrastreável. Usou uma emergência médica falsa como arma para ignorar minhas defesas lógicas. Juliano não tinha terminado. Disse que parasitas financeiros raramente começam com um golpe de R$ 250 mil. Eles esvaziam os alvos fáceis primeiro. Abriu uma nova aba no navegador e entrou no banco de dados do cartório de registro de imóveis. Digitou o endereço de Bárbara. Crescendo, minha mãe constantemente nos lembrava de sua prudência financeira. Depois que meu pai faleceu, ela usou o seguro de vida dele para quitar a hipoteca da casa. Fez uma festa no quintal e queimou a escritura do banco em uma churrasqueira. Chamava aquela casa de sua fortaleza. Sempre me dizia que a deixaria para Camila e para mim, para que nunca tivéssemos que nos preocupar com um teto. Juliano puxou a certidão de ônus atualizada do imóvel. O documento listava 3 averbações de empréstimos ativos contra a propriedade. As palavras embaçaram enquanto eu lia os valores. O primeiro era um crédito com garantia de imóvel feito há 4 anos. O segundo foi um refinanciamento feito 18 meses depois. O terceiro era um empréstimo de curto prazo com juros altos feito há apenas 6 semanas. A fortaleza se foi. A casa estava hipotecada até os alicerces. Bárbara devia mais do que a propriedade valia. Perguntei como uma viúva aposentada com uma pensão fixa poderia se qualificar para tanta dívida. Juliano cruzou as mãos na mesa. Disse que ela não poderia fazer isso sozinha. Apontou para a assinatura no documento de empréstimo mais recente. O nome de Camila estava bem ao lado do de Bárbara. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza aterrorizante. Camila tinha um vício grave em jogos. Estava sugando nossa mãe há anos. Cada vez que Camila perdia uma aposta, Bárbara assinava outra parte de sua casa para salvar a filha de ouro das consequências. Esgotaram o patrimônio. Esgotaram os cartões de crédito. Quando os agiotas ou os cassinos vieram cobrar a dívida final, elas não tinham mais para onde ir. Então, miraram na filha chata e confiável que passou 18 anos economizando para a educação da filha. Pedi a Juliano que chamasse a polícia. Queria que fossem presas no aeroporto no momento em que o voo pousasse. Juliano balançou a cabeça. Explicou a dura realidade do sistema legal. Se registrássemos um boletim de ocorrência por estelionato, as autoridades abririam uma investigação. Um delegado tomaria meu depoimento. Pediriam a quebra de sigilo bancário. Esse processo leva semanas. Quando a polícia batesse a porta de Camila, os R$ 250 mil já estariam lavados em uma dúzia de mesas de cassino e perdidos para sempre. O dinheiro se transformaria em receita de cassino e nunca recuperaríamos um único centavo. Senti uma dor física atrás dos olhos. Perguntei o que precisávamos fazer para recuperar o dinheiro de Letícia hoje. Juliano inclinou-se para a frente. Disse que precisávamos entrar com um pedido de liminar de urgência para congelar os bens da empresa e os ativos pessoais de Camila. Para convencer um juiz a conceder um bloqueio imediato, precisávamos de provas irrefutáveis de extorsão. Um print de uma rede social e um comprovante de transferência provavam que elas estavam no Uruguai e receberam dinheiro. Não provavam explicitamente que mentiram sobre um ataque cardíaco. Camila poderia alegar que a cirurgia aconteceu e a viagem ao cassino foi uma celebração pós-operatória. Poderia alegar que o dinheiro foi um presente. Mentirosos sempre encontram brechas. Precisamos de uma confissão, afirmou Juliano. Precisamos que elas admitam que a emergência médica foi uma fabricação e que solicitaram esses fundos sob falsos pretextos. E precisamos que digam isso registrado. Olhei pela janela do chão ao teto.
A cidade abaixo se movia em uma corrente estável e alheia. Meu próprio sangue espelhava aquele fluxo frio e constante. Eu não sentia mais vontade de chorar. O luto por perder minha família havia queimado. Em seu lugar, uma determinação tática afiada criou raízes. Eu conhecia minha mãe e minha irmã. Conhecia seus ritmos, sua arrogância e sua ganância insaciável. Se achassem que tinham escapado com os primeiros 250 mil, inevitavelmente voltariam para buscar mais. Voltei-me para Juliano. Perguntei quão rápido ele poderia redigir o pedido de bloqueio de bens se eu fornecesse a confissão gravada. Ele olhou para o relógio. Disse que poderia ter a papelada pronta para protocolar na manhã de segunda-feira. Peguei minha bolsa e tirei o celular. Abri a conversa com Camila. A última mensagem que ela enviou foi a declaração oca de amor da noite em que roubou o futuro da minha filha. Digitei uma nova mensagem. Escrevi que estava tão aliviada por mamãe ter sobrevivido à cirurgia. Disse que queria vê-las no momento em que voltassem para São Paulo. Ofereci-me para fazer um jantar de boas-vindas na noite de domingo para celebrar a recuperação de mamãe e discutir seus cuidados médicos contínuos. Li o texto 2 vezes. O tom atingiu o acorde perfeito de uma irmã ingênua e preocupada desesperada para ajudar sua família. Apertei enviar. Juliano me viu guardar o telefone na bolsa. Perguntou o que eu planejava fazer. Levantei-me e alisei a frente da saia. Disse a ele que ia servir um assado. Disse que ia servir vinho caro e sorrir enquanto elas me olhavam nos olhos e mentiam. Disse para ele deixar sua pasta pronta, porque na manhã de segunda-feira, a filha de ouro e a mãe mártir iam perder tudo o que construíram. A armadilha estava armada. Agora eu só tinha que esperar as ladras entrarem pela minha porta. A noite de domingo chegou com um céu cinzento e pesado sobre o bairro onde eu morava. Passei a tarde preparando um rosbife. O cheiro de alecrim e carne cozida lentamente encheu minha sala de jantar, criando uma ilusão de calor doméstico. Na realidade, meu apartamento parecia um campo de operações. Coloquei meu smartphone na borda da mesa de mogno, encostado casualmente em um vaso de cerâmica. Apertei o botão de gravar no aplicativo de notas de voz e virei a tela para baixo. O cronômetro digital começou a correr. Quando a campainha tocou, meu pulso disparou. Respirei fundo, alisei o avental sobre o vestido e caminhei até a entrada. Girei a fechadura e abri a porta. A performance começou instantaneamente. Bárbara apoiava-se pesadamente em uma bengala de madeira polida que eu nunca tinha visto antes. Arrastava os pés pelo umbral, dando passos pequenos e hesitantes. Usava um cardigã grosso e largo, apesar da temperatura amena. Seus ombros estavam caídos para a frente, projetando fragilidade. Camila pairava ao seu lado direito, segurando o braço de nossa mãe com as 2 mãos. Camila exibia um olhar de exaustão manufaturada. Sua maquiagem estava deliberadamente suave, mas o bronzeado dourado que adquiriu no Uruguai permanecia visível sob o colarinho. Dei um passo atrás para deixá-las entrar. Forcei meus músculos faciais em uma expressão de profundo alívio. Estendi a mão e envolvi os ombros de Bárbara. Dei-lhe um abraço gentil, fingindo medo de quebrar suas costelas frágeis. O cheiro de loção cara de hotel de cassino grudava na pele dela, mascarando o leve odor subjacente de fumaça de cigarro. Ah, Marcela! Mamãe rocou. Sua voz soava fina e ofegante, uma imitação teatral de uma sobrevivente de trauma. Foi tão difícil. Os médicos disseram que foi um milagre. Guiei-a até a mesa de jantar, puxando a cadeira estofada na cabeceira. Contei a ela como fiquei apavorada quando recebi a ligação. Disse que passei os últimos 5 dias rezando por sua recuperação. As palavras tinham gosto de cinzas na minha boca, mas eu as pronunciei com a entonação perfeita. Camila puxou a cadeira ao lado dela e soltou um suspiro dramático.
Esfregou as têmporas e reclamou das noites intermináveis dormindo em cadeiras rígidas de sala de espera de hospital. Notei a condição impecável de sua manicure. O esmalte era um rosa claro fresco, sem lascas e brilhante. O sabão de hospital e o álcool em gel institucional destroem manicures em horas. As mãos de Camila pareciam que tinham acabado de sair de um spa de luxo. Fui até a cozinha e voltei com uma garrafa de Cabernet. Servi doses generosas em 3 taças de cristal. Entreguei uma a Camila e coloquei outra perto do prato de Bárbara. Minha mãe estendeu a mão para a taça com um tremor, mas sua pegada se firmou com segurança assim que seus dedos envolveram o vidro. Deu um longo gole praticado. Sentei-me à frente delas e servi o assado. Mantive minha voz suave e firme. Pedi que me contassem a linha do tempo do evento cardíaco. Eu precisava que construíssem a mentira em voz alta na gravação digital. Camila cortou um pedaço de carne e falou entre as garfadas. Afirmou que mamãe desmaiou na sala na noite de segunda-feira. Tecia um conto vívido envolvendo paramédicos gritando luzes de ambulância piscando e uma corrida frenética para o pronto-socorro. Descreveu o cardiologista de plantão andando de um lado para o outro, dando o prognóstico sombrio. Suas habilidades de contar histórias eram refinadas. Crescendo. Camila sempre possuiu um talento natural para tecer ficções. Quando bateu seu primeiro carro, convenceu nossos pais de que um cachorro vira-lata correu na estrada. Quando reprovou nas matérias da faculdade, culpou um professor vingativo. A verdade nunca importou em nossa casa, contanto que a versão de Camila soasse convincente. Assenti, inclinando-me na cadeira. Perguntei qual hospital acabaram usando para o procedimento. Mencionei que os grandes hospitais de São Paulo exigem protocolos de admissão diferentes dos centros médicos regionais. Camila engoliu a comida e respondeu uma fração de segundo rápido demais. Nós não ficamos em São Paulo, disse ela, alisando o guardanapo no colo. Os cirurgiões daqui se recusaram a pegar o caso dela por causa do plano cancelado. Tivemos que fretar um voo médico particular para o sul para um centro especializado em Porto Alegre. Eles a levaram para o Instituto do Coração de lá. Eles têm a melhor unidade cardíaca do país. Mantive minha expressão inteiramente neutra. Eu sabia que o hospital que ela citou era referência, mas Camila não tinha feito a lição de casa. Ela apenas pegou um nome famoso que ouviu e jogou na mesa como um escudo. Bárbara assentiu solenemente e limpou o canto da boca. As enfermeiras lá eram anjos, Marcela. Simplesmente anjos. Mas a dor. Ela colocou a mão sobre o centro do peito, logo acima do externo. A incisão dói terrivelmente quando esfria. Olhei diretamente para o local que ela tocava. Uma esternotomia mediana exige serrar o osso do peito e deixa uma cicatriz vertical profunda. Exige semanas de cuidados especializados com o curativo. Minha mãe estava usando uma blusa de seda com decote em V baixo o suficiente para revelar uma pele lisa e sem manchas. Não havia bandagens, nem fita cirúrgica, nem hematomas. Havia apenas um delicado pingente de ouro descansando sobre a clavícula. Forcei-me a desviar o olhar antes que meus olhos traíssem meu nojo. Lembrei-me de quando tinha 12 anos e quebrei o braço caindo de bicicleta. Bárbara me fez ficar sentada na cozinha com um saco de ervilhas congeladas por 6 horas, porque Camila tinha uma apresentação de dança que se recusava a perder. Minha dor real era um inconveniente. A dor fabricada dela era uma ferramenta de extorsão. Tomei um gole do meu vinho. Disse a elas que estava apenas grata por terem encontrado uma equipe cirúrgica disposta a operar tão rápido. Disse que os R$ 250.000 valeram cada centavo se significasse manter nossa família unida. Elas comeram com apetite para pessoas que se recuperavam de um trauma de quase morte e privação extrema de sono. Bárbara pediu uma segunda porção de batatas. Camila terminou sua taça de vinho e serviu-se de outra. A tensão nos ombros delas se dissolveu.
Acreditavam que estavam seguras. Acreditavam que sua performance convenceu a irmã mais velha ingênua. Quando a refeição terminou, a atmosfera mudou. Camila colocou o garfo sobre o prato vazio e apoiou os cotovelos na mesa de mogno. A exaustão manufaturada sumiu de suas feições, substituída por um foco afiado e predatório. Olhou para Bárbara depois, olhou diretamente para mim. Marcela? Começou ela, seu tom caindo para um registro sério e comercial. Precisamos falar sobre os próximos passos. Os 250 mil que você enviou salvaram a vida dela. Cobriram a equipe cirúrgica e o depósito da sala de cirurgia, mas o fardo financeiro está longe de acabar. Cruzei as mãos no colo. Meu telefone continuava a gravar cada sílaba do seu lugar de descanso contra o vaso. Perguntei o que ela queria dizer. Bárbara soltou outra tosse ensaiada e olhou para o colo, fazendo o papel da matriarca humilhada. Camila estendeu a mão e deu tapinhas na mão de nossa mãe, fazendo o papel da protetora feroz. O hospital deu alta precoce porque ficamos sem fundos, explicou Camila. Ela precisa de reabilitação cardíaca intensiva. Precisa de um fisioterapeuta especializado para monitorar sua frequência cardíaca 3 vezes por semana e um regime de medicamentos caros. A clínica exige um adiantamento. Inclinei a cabeça. Perguntei quanto a clínica exigia. Camila nem piscou. 100 mil reais. Ela disse que precisam da transferência até quarta-feira de manhã ou cancelam a internação. Se ela não fizer essa fisioterapia, a parede do coração dela pode romper. A audácia da exigência roubou o ar dos meus pulmões. Fiquei congelada encarando minha irmã mais nova. Elas não apenas roubaram o dinheiro da faculdade de Letícia para cobrir uma dívida de jogo. Elas celebraram seu roubo bem-sucedido no Uruguai e depois voaram para casa para esvaziar o que achavam que me restava. Viam minhas contas bancárias como um poço sem fundo, onde podiam mergulhar sempre que as promissórias do cassino vencessem. Viam meu amor por elas como uma fraqueza que poderiam explorar indefinidamente. No passado, este seria o exato momento em que eu desabaria. Eu choraria pedindo desculpas por não ter dinheiro líquido suficiente. Ofereceria fazer um empréstimo pessoal ou estourar meus cartões de crédito para salvar a vida da minha mãe. Elas ficaram ali, observando meu rosto, esperando os sinais familiares da minha capitulação. Esperavam as lágrimas, esperavam a rendição imediata. Em vez disso, um frio profundo se instalou no meu sistema nervoso. O luto e o choque se foram. Eu estava sentada à frente de duas predadoras financeiras, usando as faces da minha família. Queriam 100 mil reais. Eu ia dar a elas algo muito mais caro. Permiti que um sorriso lento e caloroso se espalhasse pelo meu rosto. Olhei nos olhos de Camila, projetando nada além de profunda preocupação fraternal. Disse a ela que entendia. Disse que a saúde da mamãe era a prioridade e que encontraríamos uma maneira de pagar pela clínica de reabilitação. Os ombros de Camila caíram em vitória. Um sorriso sutil tocou o canto de sua boca. Achou que tinha vencido de novo. Não tinha ideia de que o alçapão já estava se abrindo sob seus pés. Não pisquei. Inclinei-me para a frente, apoiando os antebraços na borda da mesa. Olhei Camila nos olhos e disse: Mas tem um problema. Aqueles 250 mil esvaziaram minhas economias líquidas. Para conseguir mais 100 mil até quarta-feira, preciso retirar de um fundo de investimento restrito. Meu contador exige uma documentação rigorosa para a Receita Federal. Ele precisa que vocês duas assinem os formulários no escritório dele. Assim que a tinta secar, ele autoriza a transferência direta para a clínica. Os olhos de Camila dardejam pelo meu rosto. Um flash de pânico cruzou suas feições. Ergui a mão para acalmar sua ansiedade. Tenho os fundos, Camila, mas a retirada dispara uma multa fiscal pesada a menos que estruturemos a transferência como um empréstimo médico formalizado. Bárbara mexeu-se na cadeira. Sua bengala de madeira bateu contra o pé da mesa. Isso é mesmo necessário, Marcela? Perguntou ela.
Sua persona frágil escorregou por um segundo, revelando a matriarca irritada por baixo. Somos família. Um aperto de mão deveria bastar. Assenti solenemente, mantendo a fachada. A Receita Federal não se importa com família-mãe. Só se importam com rastros de papel. Se não fizermos isso direito, vou dever milhares em multas e simplesmente não posso pagar isso agora. Camila calculou o risco em tempo real. Vi seus olhos indo e vindo enquanto pesava o perigo de assinar documentos legais contra a promessa de R$ 100.000. A ganância venceu o debate interno. Ela assentiu firmemente. Tudo bem, sim, o que for preciso para colocá-la na reabilitação. Disse a elas para me encontrarem no escritório do meu contador no centro às 10 horas da manhã seguinte. Recitei o endereço do escritório de advocacia de Juliano Pires. Camila digitou o nome da rua no telefone sem fazer uma única pergunta. Elas foram embora logo depois. A performance recomeçou no momento em que empurraram as cadeiras. Bárbara apoiou-se pesadamente em Camila, imitando um arrastar frágil até a entrada. Levei-as até a porta da frente. Mamãe virou-se e deu um tapinha na minha bochecha. Sua pele parecia seca. Cheirava a cassino velho mascarado por perfume caro. Você é uma boa filha, Marcela, murmurou ela. Forcei-me a suportar o toque. Não me afastei. Dirijam com cuidado, respondi. A porta pesada de madeira fechou. Girei a tranca. O silêncio do apartamento vazio entrou. Voltei para a sala de jantar. Os restos do assado estavam esfriando na travessa. Taças de vinho de cristal meio vazias manchavam a toalha de mesa branca. Estendi a mão atrás do vaso de cerâmica e peguei meu smartphone. Apertei o botão de parar no aplicativo de notas de voz. O arquivo foi salvo automaticamente. Encarei a tela. 32 minutos de extorsão pura e ininterrupta. Elas me entregaram a arma exata que Juliano precisava para congelar seus bens. Toquei no ícone de compartilhar e enviei o arquivo de áudio diretamente para meu advogado. Deixei a louça na mesa e caminhei pelo corredor até o quarto de Letícia. A porta estava entreaberta. Um facho de luz amarela caía no chão de madeira. Empurrei a porta. Letícia estava sentada de pernas cruzadas no colchão, cercada por folhetos universitários brilhantes. A tela do seu notebook iluminava seu rosto. Ela olhou para cima e sorriu. Oi, mãe, disse ela, tirando um fone de ouvido. A vovó já foi. Entrei e me apoiei no batente da porta. Sim, ela foi para casa descansar. Letícia segurou um panfleto grosso da USP. Eu estava olhando os alojamentos. O pessoal do Grêmio disse que os quartos compartilhados são ótimos. Você acha que a gente consegue pagar o depósito da matrícula no mês que vem? Meu peito apertou. Olhei para minha filha. Ela era uma adolescente brilhante e esperançosa que passava o fim de semana estudando enquanto seus colegas iam a festas. Ela confiava em mim para proteger seu futuro. Pedia tão pouco e trabalhava tanto. Não tinha ideia de que seu fundo de faculdade atualmente tinha saldo zero. Sentei-me na borda do colchão dela. Afastei uma mecha de cabelo de seu rosto. Vamos dar um jeito no depósito, Letícia. Não se preocupe com o dinheiro. Apenas foque nas suas provas finais. Ela sorriu, confiando na minha palavra implicitamente. Beijei sua testa, disse para ela dormir e apaguei a luz. Caminhei até meu próprio quarto e deitei sobre a colcha. Fiquei olhando as sombras se movendo no teto. O luto paralisante que eu esperava sentir nunca chegou. Quando uma pessoa finalmente percebe que sua família a vê como presa, a dinâmica se quebra permanentemente. Minha mãe e minha irmã passaram décadas me treinando para ser submissa. Usaram meu senso de dever como arma. Achavam que minha bondade equivalia à fraqueza. Falharam em perceber que uma mãe protegendo sua filha opera em uma frequência diferente de uma irmã tentando comprar afeto. A manhã de segunda-feira chegou envolta em uma névoa densa. Não me dei ao trabalho de tomar café.
Selecionei um terno azul marinho sob medida o tipo de roupa que uma pessoa usa em um depoimento ou em um funeral. Prendi meu cabelo em um coque apertado e severo. Verifiquei meu telefone. Juliano enviou uma mensagem às 6 horas da manhã. Confirmou o recebimento do arquivo de áudio. Afirmou que a papelada estava redigida e esperando na mesa de conferência dele. O trajeto até o centro levou 40 minutos. Os limpadores de para-brisa afastavam a garoa matinal em um ritmo constante e hipnótico. Vi as luzes de freio do trânsito brilharem vermelhas na penumbra. Minha mente voltou para uma tarde específica 20 anos atrás. Foi o momento que lançou as bases para o roubo da semana passada. Eu tinha 22 anos segurando meu primeiro contra-cheque de promoção real. Economizei o suficiente para o depósito de segurança de um pequeno estúdio. Camila tinha 18. Pegou meu cartão de débito da bolsa enquanto eu tomava banho. Usou-o para financiar uma viagem de formatura de luxo para Porto Seguro com suas amigas. Quando o banco me notificou do saldo negativo, confrontei minha mãe. Bárbara não castigou Camila. Sentou-me à mesa da cozinha e chorou. Implorou para eu não fazer um BO. Argumentou que uma queixa por estelionato arruinaria o futuro da minha irmã antes mesmo de começar. Disse-me: família protege família. Retirei a queixa. Trabalhei em turnos duplos em uma lanchonete nos fins de semana para pagar as taxas de cheque especial. Fiquei no meu quarto de infância por mais 2 anos, enquanto Camila postava fotos de férias na Bahia. Aquele foi o momento exato em que mediram meus limites e os acharam maleáveis. Aprenderam que minha submissão poderia ser comprada com culpa. Aprenderam que eu sangraria para manter Camila limpa. Estacionei o carro na garagem subterrânea do prédio de Juliano. Quete meu reflexo no metal polido das portas do elevador. Meu rosto não traía nenhuma emoção. A jovem que chorou por cartões de débito roubados há 2 décadas não existia mais. A filha em pânico que transferiu R$ 250 mil na última terça-feira tinha ido embora. Saí no 42º andar. A recepcionista me reconheceu e acenou para a sala de reuniões com paredes de vidro no final do corredor. A porta estava de aberta. Juliano Pires estava sentado na cabeceira da longa mesa de nogueira polida. Usava uma camisa branca impecável. Suas mangas estavam dobradas até os antebraços, expondo um relógio de prata. Uma pasta preta grossa estava fechada à sua frente. Entrei e sentei-me na cadeira de couro à sua direita imediata. O relógio digital na parede marcava 9 horas e 45 minutos. Tínhamos 15 minutos até que a filha de ouro e a mãe mártir chegassem para reivindicar seu próximo prêmio. Juliano não desviou o olhar do telefone. Você está pronta, Marcela? Perguntou ele. Coloquei minha bolsa no chão e alisei o tecido da saia. Estou pronta há 20 anos, respondi. Sentamos em silêncio, ouvindo o zumbido fraco do sistema de ventilação do prédio. O palco estava montado. As provas estavam seguras. A armadilha estava armada. Agora eu apenas esperava as portas do elevador se abrirem. As portas do elevador, no final do corredor, se abriram com um toque suave. Observei pelas paredes de vidro da sala de reuniões, enquanto minha mãe e minha irmã saíam no 42º andar. Chegaram 10 minutos mais cedo. A ganância sempre torna a pessoa pontual. Camila caminhava um pouco à frente de Bárbara. Carregava uma bolsa de grife impecável no ombro e usava um suéter de cachemir creme. Só aquela peça custava mais do que uma parcela mensal de um carro padrão. Encarei a costura fina e me perguntei se o fundo de investimento da minha filha pagou por aquele luxo específico. Bárbara vinha logo atrás. A pesada bengala de madeira polida, que ela usou como acessório teatral na noite anterior, não estava em lugar nenhum. Seus passos eram rápidos e decididos. A promessa de R$ 100 mil possuía propriedades curativas milagrosas. A esternotomia fictícia de que ela reclamou no domingo à noite não parecia mais incomodar sua postura. Estava ereta, admirando a vista panorâmica
e a decoração minimalista elegante do escritório. Elas acreditavam que estavam entrando em um escritório de gestão de patrimônio para assinar um documento fiscal de rotina. Achavam que este era o último obstáculo administrativo antes de mais um pagamento. Permaneci sentada ao lado de Juliano Pires. Não me levantei para cumprimentá-las. A recepcionista as guiou para a sala e fechou a pesada porta de vidro atrás delas, selando-nos lá dentro. Camila lançou um sorriso brilhante e ensaiado enquanto puxava uma cadeira de couro. Bom dia, Marcela. Este prédio é maravilhoso. Você deve ter um contador fantástico trabalhando em um lugar assim. Mantive minhas mãos cruzadas no colo. Ofereci um único aceno de cabeça. Ele é altamente eficaz, respondi. Bárbara sentou-se na cadeira diretamente à minha frente. Alisou as calças e colocou as mãos sobre a mesa de nogueira polida. Bem, vamos resolver essa papelada. Tenho uma consulta de fisioterapia esta tarde e quero garantir que a clínica receba o depósito do adiantamento a tempo. Meu peito está um pouco apertado hoje. Juliano sentou-se na cabeceira da mesa. Usava um terno escuro sob medida que combinava com a severidade de sua expressão. Não ofereceu um cumprimento matinal educado. Não lhes ofereceu café ou água. Simplesmente estendeu a mão e colocou uma pasta preta grossa no centro da mesa. Apoiou as mãos na capa de couro. Camila abriu sua bolsa de grife e tirou uma caneta de prata. Clicou no topo pronta para assinar qualquer linha pontilhada que estivesse entre ela e minha conta bancária. Você precisa ver nossos documentos para o cartório? Perguntou ela. Juliano abriu a pasta. Os anéis de metal clicaram alto na sala silenciosa. Não precisaremos de cartório hoje, afirmou Juliano, sua voz com um barítono ressonante e baixo que não trazia nenhum calor. Não estamos aqui para discutir obrigações fiscais. Estamos aqui para revisar uma série de transações financeiras originadas das contas de Marcela na última terça-feira de manhã. A mão de Camila congelou no meio do caminho para a mesa. A caneta de prata pairou no ar, sua testa franzida em confusão. Eu não entendo, disse ela. Marcela nos disse que você precisava estruturar um empréstimo médico para a clínica de reabilitação. Juliano virou a primeira página da pasta. Tirou uma fotografia brilhante de 20 por 25 e a deslizou suavemente sobre a madeira escura. Ela parou exatamente a 2 centímetros da manicure impecável de Camila. Isto não é uma unidade médica, disse Juliano. Observei Camila olhar para a imagem. Era o print em alta resolução de sua própria postagem na rede social. As luzes vibrantes do cassino, a máquina de caça-níqueis, os coquetéis em suas mãos e a inegável marca de tempo digital brilhando sobre seu ombro. Quinta-feira, às 21 horas. Todo o sangue sumiu do rosto de Camila. O bronzeado que ela adquiriu no Uruguai instantaneamente pareceu uma máscara amarelada e doentia. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela deixou cair a caneta de prata. Ela bateu na mesa e rolou para o carpete. Bárbara inclinou-se para inspecionar a fotografia. Seus olhos se arregalaram. Uma respiração aguda sibilou entre seus dentes. Instintivamente, ela estendeu a mão para arrebatar a foto, como se esconder o papel pudesse apagar a realidade da situação. Juliano colocou a mão espalmada sobre a imagem, mantendo-a no lugar. Você não pode desfazer o que foi feito, Bárbara, disse ele suavemente. Onde você conseguiu isso? Gaguejou Camila, sua voz uma oitava mais alta. Seus olhos dardejaram em minha direção, cheios de um pânico súbito e cego. Marcela, o que está acontecendo? Isso é um mal-entendido. Essa foto é de uma viagem antiga. Nós apostamos como uma recordação para manter o ânimo da mamãe enquanto ela estava em recuperação. Ela mentiu com a velocidade reflexiva de uma vigarista de longa data. Era quase impressionante como seu cérebro fabricava um álibi rapidamente. Mas Juliano não deixou a mentira respirar. Virou a próxima página da pasta.
Tirou uma pilha de registros bancários e os colocou ao lado da fotografia. Estes são os rastros das transferências, continuou Juliano. Apontou para uma linha de dígitos destacada. 250 mil reais saíram da conta de Marcela às 2h30 da manhã. Você alegou que a instituição de destino era o departamento financeiro de um hospital. Este número de conta pertence a um banco comercial comum. A conta de destino está registrada para a Sol do Deserto Empreendimentos Limitada. Camila encolheu-se na cadeira, os ombros curvados para dentro. Juliano tirou o documento de registro da empresa e o sócio administrador da Sol do Deserto é o seu marido. Os fundos foram recebidos e transferidos para uma linha de crédito de cassino. Temos o extrato detalhado minuto a minuto. Você não pagou um cirurgião cardíaco. Você pagou uma dívida de jogo. O ar na sala de reuniões tornou-se pesado e sufocante. Camila parecia que o chão tinha sumido sob seus pés. Olhou para a mãe, buscando uma tábua de salvação. Bárbara encarava os documentos bancários com a mandíbula rigidamente travada. Nenhuma delas falou. O silêncio era uma admissão de culpa. Mas Juliano era um profissional meticuloso. Não dependia do silêncio. Alcançou o bolso do paletó e retirou um pequeno gravador de áudio digital. Colocou-o na mesa entre as fotografias e os extratos bancários. Apertou o botão de reprodução. Minha própria voz encheu a sala primeiro clara e firme. Perguntei quanto a clínica exigia. Então a voz de Camila ecoou pelo pequeno alto-falante. 100 mil reais. Eles precisam da transferência até quarta-feira de manhã ou cancelam a internação. Se ela não fizer essa fisioterapia, a parede do coração dela pode romper. Juliano apertou parar. O clique do botão soou como um martelo de juiz batendo na madeira. Camila cobriu a boca com as duas mãos. Lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo sobre o rímel cuidadosamente aplicado. Ela estava hiperventilando novamente, mas desta vez o pânico era inteiramente genuíno. Eu não sou contador, disse Juliano, inclinando-se para a frente e cruzando as mãos. Meu nome é Juliano Pires. Sou sócio deste escritório especializado em exploração de idosos, fraude eletrônica e apropriação indébita. Vocês atraíram minha cliente para uma transação fraudulenta, fabricando uma emergência médica de vida ou morte. Utilizaram comunicações eletrônicas para executar esse roubo. Isso constitui crime de estelionato. Ontem à noite, tentaram extorquir mais 100 mil reais sob os mesmos falsos pretextos. Fiquei perfeitamente imóvel, absorvendo a destruição da fachada da minha irmã. Por toda a minha vida, assisti a ela manipular o caminho para fora das consequências. Quando batia carros, reprovava em aulas ou roubava dinheiro. Ela sempre chorava e implorava até que outra pessoa pagasse o preço. Assisti a ela tentar usar essa mesma tática agora mesmo. Marcela, por favor. Camila engasgou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu peito arfava. Você tem que me ouvir. Eu estava desesperada. Me meti com as pessoas erradas. Estavam ameaçando tomar minha casa. Iam contar para o meu marido. Eu não sabia o que fazer. Eu ia te pagar de volta, juro pela minha vida. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tentando pegar a minha. Recuei meus braços, apoiando-os nos descansos da cadeira. Olhei para a filha de ouro. Ela parecia pequena, patética e quebrada. Você roubou o dinheiro da faculdade de Letícia, eu disse. Minha voz estava baixa, mas ecoou em cada canto da sala. Você roubou 18 anos do meu trabalho para alimentar uma máquina de caça-níqueis. E depois me olhou nos olhos e pediu mais. Por favor, soluçou Camila, deixando a cabeça cair sobre a mesa. Eu faço qualquer coisa. Não me mande para a prisão, por favor. A performance acabou. A ladra estava exposta. Esperei pela reação da minha mãe. Esperei que Bárbara olhasse para sua filha favorita com horror. Esperei que a matriarca percebesse a profundidade da depravação de Camila e pedisse desculpas por me arrastar para este pesadelo.
Em vez disso, Bárbara parou de olhar para os documentos bancários. Levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente para mim. Sua expressão não continha nenhum remorso. Não continha choque. Não havia pedido de desculpas em seus olhos. O olhar no rosto de minha mãe continha nada além de puro e inalterado desprezo, e ele estava inteiramente voltado para mim. A sala de reuniões permaneceu em silêncio mortal. Camila soluçava nas mãos os ombros tremendo sob seu suéter de cachemir caro. Mantive meus olhos fixos em Bárbara. Esperei pela indignação matriarcal. Achei que ela se viraria para mim com lágrimas nos olhos e pediria desculpas. Bárbara não fez nada disso. Estendeu a mão sobre a madeira escura e a colocou sobre o ombro trêmulo de Camila. O gesto era protetor desafiador. Então Bárbara ergueu o queixo e encontrou meu olhar. A vulnerabilidade que projetou no domingo à noite desapareceu inteiramente. Sua postura endireitou-se. O tremor manufaturado em suas mãos cessou. Seus olhos tinham o frio estéril de um livro contábil. "Pare de ser tão dramática, Marcela!" disparou ela. Sua voz soou clara e cortante, ecoando nas paredes de vidro. As palavras pareceram um golpe físico no meu peito. Encarei-a tentando processar a informação. Meu cérebro lutava para reconciliar a mulher frágil que alegava dores no peito com essa figura implacável sentada à minha frente. Perguntei o que ela tinha acabado de dizer. "Eu disse pare de fazer esse espetáculo", continuou Bárbara. Retirou a mão de cima de Camila e cruzou os braços sobre o peito. "Você está agindo como se alguém tivesse morrido. Sua irmã estava em apuros, apuros reais. Eu sabia que não estava morrendo, Marcela. Ela te disse aquilo porque era a única maneira de você abrir a carteira. Você sempre foi tão pão dura com o seu dinheiro. Acumulava cada salário. Camila estava em um buraco profundo com pessoas muito perigosas. Estavam ameaçando colocar uma dívida na casa dela. Estavam ligando para o marido dela. Tivemos que fazer o que tínhamos que fazer para protegê-la." A sala girou. A iluminação fluorescente estéril pareceu zumbir mais alto. Juliano sentou-se perfeitamente imóvel ao meu lado, observando a execução psicológica se desenrolar. "Você sabia", sussurrei. A verdade tinha gosto de ácido de bateria na minha boca. "Você sabia sobre o hospital falso, sabia sobre a conta bancária. Você entrou no jogo." Bárbara soltou um suspiro áspero. "Claro que eu sabia. Você acha que Camila poderia orquestrar algo assim sem a minha ajuda?" Ela estava desmoronando. Veio até mim chorando porque o agiota dela estava exigindo o pagamento até quarta-feira. Esgotamos o crédito da minha casa. Os empréstimos estavam no limite. Dei a ela tudo o que me restava, mas não era suficiente para limpar a dívida. Uma lembrança surgiu de 2 meses atrás. Visitei Bárbara para deixar compras de supermercado. Ela reclamou de viver com uma pensão fixa. Disse que mal conseguia pagar as contas de luz. Eu me ofereci para pagar a conta de luz dela no inverno. Ela pegou meu dinheiro enquanto assinava secretamente a entrega da última fração do valor da sua casa para cobrir uma aposta esportiva de Camila. "Você tem um emprego lucrativo, Marcela", disse Bárbara, gesticulando em minha direção com um aceno desdenhoso. "Você ganha um salário de 6 dígitos como administradora, dirige um carro sensato e nunca tira férias. Você tem muitos recursos parados. Camila estava enfrentando a ruína." Olhei para a fotografia que Juliano forneceu às luzes do cassino, os coquetéis, os sorrisos. Se ela estava enfrentando a ruína, perguntei minha voz caindo para um registro baixo e firme. "Porque vocês duas estavam celebrando em Punta del Este." Bárbara não vacilou. Encontrou meu olhar com uma titularidade aterrorizante. "Porque ela pagou a dívida na quinta-feira de manhã. Fomos até lá para entregar o dinheiro pessoalmente ao credor para que o marido dela nunca encontrasse o rastro do papel. Assim que a conta foi liquidada, sentimos uma onda de alívio. Merecíamos celebrar por sobreviver a um pesadelo. Tomamos alguns drinks.
Não é crime celebrar o fato de sua irmã manter o casamento intacto. A dissonância cognitiva ameaçava rasgar minha mente. Elas fabricaram um pesadelo para mim para que pudessem sobreviver às suas próprias consequências, e viam meu terror como um custo colateral aceitável. Minha mãe me via como um caixa eletrônico, um utilitário irracional projetado para dispensar dinheiro sempre que a filha de ouro cometia um erro. Senti uma sensação estranha no peito. O desejo de uma vida inteira de ganhar a aprovação de Bárbara fraturou-se e dissolveu-se em pó. Percebi que passei 42 anos tentando vencer um jogo onde eu nunca fui sequer considerada uma jogadora. Aquele dinheiro não pertencia a mim, eu disse. Minhas palavras eram medidas e precisas. Aquele dinheiro pertencia a Letícia. Era o fundo da faculdade dela. Cada real naquela conta era para pagar a mensalidade da universidade dela no próximo semestre. Vocês não roubaram apenas da sua filha, roubaram o futuro da sua neta. Camila soluçou, enterrando o rosto ainda mais nos braços. Bárbara bufou. O som foi curto e desdenhoso. Não se esconda atrás da Letícia. Letícia é uma menina inteligente, tira notas ótimas. Ela pode tentar uma bolsa ou o FIES. Se faltar dinheiro, ela pode fazer um empréstimo estudantil como todo mundo. Você roubou 250 mil reais de uma adolescente para uma máquina de caça-níqueis, eu disse. O veneno na minha voz finalmente vazou pela fachada profissional. Família ajuda a família Marcela, rebateu Bárbara. Seu tom tornou-se vicioso. É assim que funciona. Eu te criei. Coloquei um teto sobre sua cabeça. Quando sua irmã precisa de uma tábua de salvação, você fornece. Você não nos arrasta para um escritório de advocacia e nos ameaça com truques contábeis. Você deveria ter vergonha de tratar a gente como criminosas. Ela realmente acreditava em sua própria lógica distorcida. Acreditava que sua autoridade materna lhe concedia jurisdição suprema sobre meu trabalho, minhas economias e o destino do meu filho. Acreditava que roubar de mim era um ato justo de redistribuição de riqueza para salvar sua filha favorita. Recostei-me na cadeira de couro. Olhei para as duas mulheres sentadas à minha frente. Compartilhavam a mesma genética, mas eram estranhas parasitas financeiras usando rostos familiares. Voltei-me para Juliano. O advogado estava sentado com as mãos unidas, apoiando o queixo na ponta dos dedos. Observava a troca com o distanciamento frio e analítico de um cirurgião examinando um tumor. Ele tinha a confissão de que precisava. O gravador digital, sentado à mesa, capturou cada justificativa vil que Bárbara acabara de cuspir. Juliano assentiu uma vez uma confirmação silenciosa. Estendeu a mão e apertou o botão de parar no dispositivo digital. Pegou-o e guardou-o no bolso do paletó. O clique do botão pareceu quebrar o feitiço na sala. Bárbara olhou para o espaço vazio na mesa onde o gravador estava. Um lampejo de incerteza cruzou suas feições. Finalmente percebeu que o dispositivo não era uma máquina de ditado padrão para fins fiscais. "O que você está fazendo?" perguntou Bárbara. Sua voz perdeu uma fração de sua agressividade. "Estamos estabelecendo os parâmetros legais de suas ações", disse Juliano. Sua voz de barítono cortou a tensão. Abriu uma nova pasta dentro da pasta preta grossa. Tirou um documento nítido com o selo oficial do Tribunal de Justiça. Deslizou o papel sobre a mesa de nogueira polida até que ele repousasse exatamente na frente de minha mãe. "Você acabou de admitir em um meio gravado que possuía conhecimento prévio da emergência médica fabricada", afirmou Juliano. Falou com precisão letal. Admitiu participar da decepção para extrair fundos de minha cliente. Justificou a extração citando as dívidas de jogo de sua filha. Sob a lei estadual e federal, o que você chama de ajudar a família é legalmente definido como estelionato, extorsão e conspiração para cometer apropriação indébita. Bárbara encarou o documento. Sua respiração tornou-se rasa.
Camila levantou a cabeça, seus olhos injetados e arregalados de terror. Essas são acusações de crimes graves, continuou Juliano. As diretrizes de sentença para exploração de idosos e estelionato carregam tempo de prisão significativo, especialmente quando os ativos roubados cruzaram fronteiras internacionais para jurisdições de jogos no Uruguai. Você está tentando nos assustar, disse Bárbara, mas suas mãos começaram a tremer novamente. Desta vez, o tremor não era uma encenação. Você não pode prender sua própria mãe. Juliano inclinou-se para a frente. O predador estava sem coleira. Eu não sou seu filho, Bárbara. Sou o advogado dela, e meu único objetivo é a recuperação imediata dos bens roubados. Bateu no papel grosso. Redigi um pedido de liminar de urgência. Ele contém todos os rastros bancários, as provas das redes sociais e as gravações das suas tentativas de extorsão. Você acabou de fornecer a última peça de evidência verbal necessária para garantir mandados de prisão. O ar na sala de reuniões parecia frio como um necrotério. A filha de ouro e a mãe mártir estavam sem manobras. A realidade de suas escolhas as encarava em texto nítido preto no branco. Entraram em um escritório esperando sair com mais 100.000 reais. Em vez disso, entraram em uma armadilha judicial sem saídas. Juliano recostou-se em sua cadeira de couro e cruzou as mãos sobre a pasta preta. Não aumentou o tom de voz. Não precisava. O silêncio na sala amplificava cada sílaba que ele pronunciava. Disse a Camila e Bárbara que a justiça não vê disputas familiares através de uma lente de privilégio materno. O Ministério Público vê a extração não autorizada de 250.000 reais como uma ofensa criminal severa. Recitou os números específicos dos artigos do Código Penal de memória. Detalhou as diretrizes de sentença para estelionato qualificado, reconhecendo que os fundos iniciais pertenciam ao fundo de uma menor de idade. Camila olhava para ele com olhos arregalados e injetados de sangue. O suéter de cachemir de grife que ela usava de repente parecia um uniforme de prisão à espera. Tentou interrompê-lo. Ergueu uma mão trêmula e gaguejou sobre o marido. Disse que se o marido descobrisse sobre a empresa fantasma e a linha de crédito no cassino, ele pediria o divórcio. Implorou por um período de carência. Pediu um plano de pagamento que se estendesse pelos próximos 10 anos. Juliano não aceitou a negociação. Retirou da pasta uma única folha de papel nítida. Deslizou-a sobre a mesa de nogueira polida até que ela parasse perfeitamente centrada entre minha irmã e minha mãe. Isto é uma notificação formal de restituição, afirmou Juliano. Os termos não são negociáveis. Vocês têm exatamente 48 horas para devolver os 250.000 reais integralmente. Camila piscou, encarando o texto digitado. 48 horas, repetiu ela. Sua voz era um sussurro oco. Quarta-feira de manhã às 10 horas, confirmou Juliano. Se a transferência não for compensada na conta especificada de Marcela, até esse exato minuto, meu assistente transmitirá toda esta pasta para o Ministério Público. Simultaneamente, faremos uma denúncia à Polícia Federal, detalhando a fraude eletrônica internacional. Camila, você enfrentará acusações de crime primário. Bárbara, como você, participou conscientemente da decepção e forneceu corroboração verbal para a tentativa de extorsão, será acusada como cúmplice. O sangue sumiu do rosto de Bárbara. A arrogância matriarcal que a alimentou por décadas finalmente fraturou. Olhou para a demanda de restituição e depois voltou o olhar para mim. O frio estéril em seus olhos se quebrou, substituído por um medo genuíno e não filtrado. Marcela, sussurrou ela, você não pode fazer isso. Tenho 70 anos. Não sobreviverei a um processo criminal. O estresse vai me matar. Fiquei perfeitamente imóvel. Olhei para a mulher que me criou. Lembrei-me das inúmeras vezes que ela exigiu minha submissão para salvar Camila de inconveniências menores. Lembrei-me da noite em que ela me ligou fingindo que seu coração estava falhando.
Usou sua própria mortalidade como arma para roubar o futuro da minha filha. Você sobreviveu a uma cirurgia milagrosa de coração aberto em Porto Alegre na semana passada, respondi. Minha voz não continha calor e nem piedade. Tenho certeza de que pode sobreviver a um depoimento. Camila soltou um soluço repentino e rouco. Pressionou as palmas das mãos contra os olhos, borrando a maquiagem cara pelas bochechas. Nós não temos o dinheiro, gritou ela. Suas palavras saíram em uma corrida frenética e desesperada. Nós não temos o dinheiro, Marcela. O dinheiro acabou. Senti minha mandíbula apertar. Perguntei o que ela queria dizer. Camila deixou cair as mãos na mesa. Sua manicure impecável parecia absurda contra o pano de fundo de sua vida arruinada. Confessou a linha do tempo da viagem ao Uruguai. Admitiu que devia a um agiota particular R$ 150.000. Os credores ameaçaram colocar uma penhora física em sua casa e informar o marido sobre suas dívidas ocultas. Quando os R$ 250.000 caíram na conta paralela, ela pagou o agiota imediatamente. Então fez uma escolha que encapsulava perfeitamente toda a sua existência. Pegou os R$ 100.000 restantes e foi para as mesas de limite alto do cassino. Disse a si mesma que poderia dobrar o dinheiro. Pensou que poderia ganhar o suficiente para repor silenciosamente o fundo de Letícia antes que eu verificasse o saldo da conta. Acreditou que seu status de filha de ouro se estendia ao chão do cassino. Perdeu cada jogada. As cartas esfriaram. A roleta caiu nas cores erradas. Em 4 horas, os R$ 100.000 restantes sumiram no cofre do cassino. Voaram de volta para São Paulo com os bolsos vazios e um plano para extorquir outros 100.000 de mim, para cobrir suas despesas de vida contínuas. O dinheiro acabou, soluçou Camila, o peito arfando. Eu paguei a dívida e perdi o resto. Você não pode exigir R$ 250.000 em 2 dias. É impossível. Estamos arruinadas. Juliano não olhou para ela com simpatia. Olhou para ela como um matemático resolvendo uma equação. Ajustou os óculos e listou as opções disponíveis. Então, sugiro que liquidem seus bens físicos, disse Juliano calmamente. Apontou sua caneta prateada para Camila. Você veio dirigindo um SUV de luxo? O valor de revenda atual desse modelo é de aproximadamente R$ 300.000. Leve-o a uma concessionária esta tarde e venda por uma oferta em dinheiro. Você tem uma bolsa de grife nesta mesa que vale alguns milhares de reais. Venda-a. Tem um anel de casamento com diamante no dedo. Penhore-o. Camila ofegou cobrindo a mão esquerda com a direita. Você quer que eu penhore minha aliança? Eu quero que você evite a prisão federal, corrigiu Juliano. Como você adquire os fundos é imaterial para minha cliente. Você pode esvaziar suas contas de previdência. Pode confessar seus crimes financeiros ao seu marido e pedir que ele use o patrimônio da rede de oficinas para salvá-la de um indiciamento criminal. Bárbara bateu com a mão na mesa. O estalo agudo ecoou na sala de vidro. Você não pode pedir que ela destrua o casamento dela, gritou Bárbara. Seus instintos maternais inflamaram-se, tentando proteger sua filha favorita do peso esmagador da realidade. Se ela contar ao marido, ele vai deixá-la. Vai levar as crianças. Você está pedindo que ela detone a vida inteira por causa de uma disputa financeira. Juliano encontrou o olhar furioso de Bárbara sem piscar. Ela detonou a própria vida no momento em que roubou de uma menor de idade. Marcela está oferecendo uma janela de misericórdia de 48 horas. Aconselho fortemente que usem esse tempo garantindo um empréstimo em vez de levantar a voz no meu escritório. Bárbara voltou sua fúria para mim. Abandonou a persona de vítima frágil e inclinou-se sobre a mesa. Seus olhos queimavam com uma raiva tóxica e desesperada. Você é um monstro, Marcela, sibilou ela. Fica aí sentada, agindo de forma tão hipócrita. Você tem uma vida confortável. Poderia abrir mão desse dinheiro e ainda estaria bem. Letícia pode fazer empréstimos estudantis. Mas você está escolhendo destruir seu próprio sangue.
Está escolhendo mandar sua irmã para o matadouro. Ouvi suas palavras venenosas. Uma estranha sensação de paz lavou meu sistema nervoso. Pela primeira vez em meus 42 anos de existência, a raiva de Bárbara não disparou minha ansiedade. Sua decepção não me fez sentir pequena. Sua raiva era impotente. Era o debater frenético de um animal pego em uma armadilha que ele mesmo fez. Peguei minha bolsa de couro no carpete. Levantei-me da cadeira. O movimento trouxe silêncio à sala. Camila parou de chorar e olhou para mim. Bárbara congelou a boca apertada em uma linha fina. Eu não estou destruindo nada, eu disse. Minha voz tinha a cadência calma e firme de um juiz proferindo um veredito. Eu simplesmente estou me recusando a ser o dano colateral de vocês de agora em diante. Vocês construíram uma vida de mentiras e roubos. Usaram o meu amor por vocês como arma contra minha filha. Agora a conta chegou. Olhei para o relógio digital na parede da sala de conferências. Marcava 10 horas em ponto. Vocês têm 48 horas, eu disse. Não vou negociar. Não vou aceitar parcelamento. Não vou atender suas ligações nem ler suas mensagens. Se o valor total não estiver na conta da Letícia até quarta-feira de manhã, Juliano aperta o botão. E dormirei perfeitamente bem, sabendo que vocês mesmas se colocaram em uma cela de concreto. Virei as costas para elas. Não esperei que Bárbara lançasse outro assalto verbal. Não esperei que Camila oferecesse outra promessa vazia. Caminhei em direção à pesada porta de vidro. Meus saltos clicavam contra o piso, ecoando a finalidade da minha decisão. Empurrei a porta e saí para o corredor silencioso. Atrás de mim, ouvi o som da minha irmã começando a chorar. Não era um choro performático projetado para solicitar simpatia. Era o lamento cru e aterrorizado de um predador percebendo que finalmente se tornara a presa. Caminhei em direção ao elevador. Apertei o botão e observei as portas de latão se abrirem. Entrei e deixei as portas fecharem, isolando os últimos vestígios da minha família tóxica. A contagem regressiva havia começado oficialmente. A manhã de terça-feira trouxe um silêncio sufocante. Voltei para minha mesa na clínica ortopédica. A rotina geralmente oferecia um santuário, mas hoje os telefones tocando e o zumbido das impressoras pareciam distantes. Mantive meu celular virado para cima ao lado do meu teclado. A cada hora, entrava no aplicativo do banco. O saldo no fundo de Letícia permanecia em zero. O prazo final pairava a menos de 24 horas de distância. Eu sabia que Camila e Bárbara estavam se virando. Imaginava-as revirando suas casas suburbanas impecáveis, procurando bens para liquidar. Imaginava Camila andando pelo chão de madeira, percebendo que seu guarda-roupa de grife não poderia cobrir uma acusação de roubo federal. Nossa família extensa opera como uma teia intrincada de fofocas e lealdades ferozes. Minha mãe é a mais velha de 5 irmãos. Tia Célia, tio Roberto e uma dúzia de primos se espalham pelo interior de São Paulo. Na narrativa da nossa família Bárbara, era a matriarca estoica e Camila era a joia frágil. Eu era a burra de carga confiável. Se alguém precisasse de carona para o aeroporto ou um empréstimo para um depósito, ligavam para mim. Se alguém quisesse se gabar de uma promoção ou organizar um jantar luxuoso, ligavam para Camila. A hierarquia era rígida. Desobedecer a Bárbara significava enfrentar um pelotão de fuzilamento de julgamentos de cada tia e tio da lista. Às 14 horas e 15 minutos da tarde, a tela do meu telefone acendeu. Não era uma notificação de depósito. Era uma mensagem de texto de tia Célia. O banner de visualização dizia: Como você pôde fazer isso com sua própria mãe? Um segundo depois, uma mensagem do primo Davi apareceu. Ele escreveu: Achei que você fosse uma pessoa decente, Marcela. Então, meu telefone começou a vibrar em um ritmo implacável e caótico. O grupo da família no WhatsApp pegou fogo.
As notificações se acumulavam umas sobre as outras em sucessão rápida. Palavras cruéis piscavam no vidro, chamando-me de sem coração e gananciosa. A filha de ouro havia iniciado seu contra-ataque. Peguei o dispositivo e desbloqueei a tela. Ignorei as mensagens de texto e abri minha rede social. O perfil de Camila estava no topo do meu feed. Ela tinha feito uma live há 30 minutos. Marcou 20 membros da família extensa. A miniatura mostrava minha irmã sentada na bancada de sua cozinha. Saí da recepção e entrei na sala de descanso dos funcionários que estava vazia. Fechei a porta e apertei o play. Camila possuía um talento aterrorizante para transformar vulnerabilidade em arma. Usava um moletom cinza largo. Seu cabelo caía em ondas bagunçadas ao redor do rosto. Ela havia removido todos os cosméticos caros da pele, parecendo pálida e exausta. Olhou diretamente para até para a lente da câmera e permitiu que uma única lágrima escorresse pelo rosto. Estou fazendo este vídeo porque não sei mais a quem recorrer, sussurrou Camila para seu público digital. Sua voz tremia, atingindo o tom perfeito de uma vítima aterrorizada. Minha irmã Marcela está tentando destruir minha família. Mamãe teve um susto médico terrível na semana passada. Ficamos com tanto medo. Marcela se ofereceu para ajudar com as contas. Ela nos enviou o dinheiro e nos disse que era um presente para manter mamãe viva. Camila fez uma pausa para limpar os olhos. Agora ela está alegando que foi um empréstimo. Contratou um advogado corporativo implacável. Está ameaçando tomar minha casa e me colocar na cadeia por causa de um mal-entendido. Ela sabe que sou mãe em tempo integral. Sabe que mamãe vive de uma pensão fixa. Estamos implorando por um plano de pagamento, mas ela quer nos arruinar apenas para provar um ponto. Nunca pensei que meu próprio sangue pudesse ser tão vingativo. Por favor, rezem pela nossa família. O vídeo terminou. Os comentários abaixo do post eram um coro de indignação. Parentes com quem eu não falava há anos juraram apoio a Camila. Condenaram minha suposta ganância. Elogiaram Bárbara por sobreviver ao seu ataque cardíaco fictício e me amaldiçoaram por causar a ela um estresse indevido. Há 10 anos, essa execução pública teria me quebrado. Eu teria passado a tarde inteira soluçando no banheiro da clínica. Teria ligado para a tia Célia, implorando para que ela ouvisse o meu lado da história. Teria digitado parágrafos frenéticos e defensivos no grupo da família, tentando salvar minha reputação. Minha mãe e minha irmã contavam com esse exato reflexo psicológico. Lançaram essa campanha de difamação para forçar uma capitulação. Acreditavam que o peso da vergonha pública me obrigaria a ligar para Juliano Pires e cancelar a liminar. Achavam que eu entregaria os R$ 250.000 apenas para impedir que a família me odiasse. Mas a mulher parada na sala de descanso dos funcionários era uma estranha para elas. Não senti vontade de me defender. Defender-se implica que a outra parte tem uma queixa legítima. As mensagens de texto e os comentários raivosos passaram por mim como água sobre pedra. O vídeo de Camila não era uma arma. Era uma confissão de seu próprio desespero. Ela havia alienado o marido e esgotado suas linhas de crédito. Então jogou uma rede na família extensa, esperando que um tio ou primo tivesse pena dela o suficiente para assinar um cheque. Não digitei uma única palavra defensiva. Não liguei para a tia Célia. Abri a galeria de fotos do meu telefone. Localizei o print em alta resolução de Camila e Bárbara, segurando coquetéis em frente à máquina de caça-níqueis. Selecionei o arquivo digital contendo o comprovante de transferência, provando que os fundos foram para uma empresa fantasma. Acessei meu e-mail e baixei a gravação de áudio de domingo à noite. O arquivo onde Camila explicitamente pedia R$ 100.000 para uma clínica de reabilitação falsa, enquanto Bárbara reclamava de uma incisão cirúrgica inexistente. Naveguei até a postagem pública de Camila. Toquei no botão de responder. Anexei a fotografia. Anexei o comprovante da transferência. Anexei o arquivo de áudio.
Não escrevi um parágrafo longo e emocional. As provas não exigiam tradução. Falavam com clareza letal. Toquei no teclado e digitei uma única frase: Mamãe não fez cirurgia cardíaca. Camila tinha uma dívida de jogo e o dinheiro da faculdade da Letícia foi roubado. Apertei enviar. O comentário apareceu diretamente abaixo do vídeo lacrimoso de Camila. Os 3 anexos carregaram perfeitamente. A armadilha digital fechou-se na frente de todos que elas conheciam. Tranquei meu telefone e o coloquei no bolso. Voltei para o balcão da recepção e retomei meu turno. Fiz o check-in dos pacientes na clínica. Verifiquei os planos de saúde. Deixei o caos digital acontecer sem minha supervisão. Levou exatamente 12 minutos para o ecossistema reagir. Meu telefone vibrou novamente. Verifiquei a tela. Camila havia apagado o vídeo. Toda a postagem desapareceu da plataforma, mas a internet é uma arquivista implacável. Tia Célia já tinha visto os anexos. O primo Davi já tinha ouvido o arquivo de áudio. As provas foram baixadas, distribuídas e discutidas em uma dúzia de tópicos de mensagens privadas antes mesmo de Camila localizar o botão de excluir. O zumbido implacável do grupo da família cessou. O silêncio que se seguiu foi profundo. As mensagens de texto indignadas condenando meu comportamento desapareceram. Ninguém mandou outra palavra raivosa para o meu telefone. Naqueles 12 minutos, Camila alcançou exatamente o oposto do seu objetivo pretendido. Tentou fabricar uma rede de segurança tecida com a simpatia da família. Em vez disso, forneceu-me o palco perfeito para executar sua reputação social. Ao transmitir suas mentiras para toda a família extensa, ela garantiu que cada tia, tio e primo testemunhasse seu desmascaramento. Os parentes que poderiam ter considerado emprestar dinheiro a ela para salvar sua casa, agora sabiam que ela era uma jogadora predatória que extorquiu a própria sobrinha. Bárbara também sofreu o dano colateral. A matriarca estoica foi exposta como cúmplice ativa em um crime grave. O respeito que ela comandou por décadas evaporou no éter digital. Estavam isoladas. Estavam radioativas. Quando meu turno terminou às 17 horas, caminhei até meu carro sob a luz suave do entardecer. O prazo final estava agora a 17 horas de distância. A liminar de Juliano estava na mesa dele, pronta para ser protocolada. Camila havia esgotado seu crédito, alienado sua família e ficado sem mentiras. As paredes da armadilha estavam se fechando, esmagando o oxigênio de seu mundo. Dirigi para casa e fiz o jantar para Letícia. Sentamos na bancada da cozinha discutindo suas provas finais e sua próxima formatura. Ela permanecia alegremente alheia à guerra que ocorria logo fora da nossa porta. Não sabia que sua avó e sua tia estavam atualmente presas em um pesadelo de sua própria construção. Depois que Letícia foi dormir, sentei-me na sala e observei as luzes da cidade cintilarem pela janela. Amanhã de manhã, às 10 horas, a transferência bancária ou seria compensada, ou Juliano enviaria a pasta para o Ministério Público. Não havia terceira opção. A campanha desesperada de difamação provou que estavam aterrorizadas, mas o terror não paga restituição. Fechei os olhos e esperei pelo nascer do sol, sabendo que a filha de ouro estava prestes a enfrentar a primeira consequência real de sua vida. O amanhecer rompeu cinzento e implacável sobre São Paulo. Sentei-me na bancada da cozinha segurando uma caneca de café preto. O relógio digital no micro-ondas mudou para 8 horas e 30 minutos. Restavam 90 minutos até que a armadilha judicial se fechasse. Não fui à clínica hoje. Tirei um dia de folga sabendo que precisava estar disponível se Juliano exigisse minha assinatura nos protocolos finais. O silêncio no meu apartamento parecia pesado, carregado com a energia cinética de uma colisão iminente. Abri o aplicativo do banco. Atualizei a tela. O saldo permanecia em 0. Meu telefone vibrou contra a bancada de mármore.
Juliano enviou uma mensagem curta confirmando que seu assistente estava de prontidão no Fórum Central. Os formulários para o Ministério Público estavam impressos e esperando em um envelope pardo. Digitei um breve agradecimento e deixei o dispositivo de lado. Pensei em Camila. Imaginei seus movimentos frenéticos e desesperados conforme a areia escorria da ampulheta. A percepção de que seu status de ouro não tinha valor em um tribunal deve ter sido paralisante. O toque de notificação quebrou a quietude às 9h15. Foi um ping metálico agudo da instituição financeira. Meu pulso saltou. Um alerta de banner pairava na tela de bloqueio indicando uma transferência Pix recebida. Desbloqueei o dispositivo e naveguei até o fundo de Letícia. Os números atualizaram. R$ 250 mil estavam seguros e compensados no extrato da conta. O ar que eu prendia há 8 dias escapou dos meus pulmões em uma exalação longa e rascante. O peso fantasma que esmagava meu peito dissolveu-se em nada. Enviei uma mensagem para Juliano imediatamente instruindo-o a abortar a missão. O dinheiro estava de volta. A faculdade de Letícia estava segura. O futuro dela permanecia intacto. O alívio me lavou, trazendo uma profunda sensação de encerramento. A mecânica da rendição delas permaneceu um mistério até o meio-dia. O primo Davi me ligou durante seu intervalo de almoço. Ele servia como o historiador não oficial da família e o principal conduto para a inteligência doméstica. Seu tom carregava uma mistura de temor e satisfação sombria. Disse-me que a armadilha digital que armei na tarde de terça-feira disparou uma reação em cadeia catastrófica. O marido de Camila viu a postagem no Facebook. Testemunhou o vídeo deletado e as provas anexadas antes de ela limpar seu perfil. Reconheceu o nome da empresa fantasma imediatamente. Dirigiu direto de sua oficina para a casa deles no subúrbio e exigiu acesso aos registros financeiros ocultos dela. Descobriu a profundidade estarrecedora do vício em jogos dela. Encontrou as linhas de crédito secretas em cassinos, os empréstimos esgotados e o rastro de engano que ela teceu através dos bens conjugais deles. A traição fraturou o casamento deles em um instante. Mas o marido possuía um traço implacável e pragmático. Entendia a realidade letal de indiciamentos criminais. Sabia que se sua esposa enfrentasse acusações de estelionato, o escândalo aniquilaria a reputação de seus negócios. Se ela fosse para a prisão, seus filhos sofreriam um dano colateral inimaginável. Então, executou uma manobra fria e tática. Alavancou sua propriedade comercial para garantir um empréstimo empresarial rápido e de juros altos. Transferiu os R$ 250 mil para minha conta para extinguir a ameaça criminal. No momento em que a transferência foi compensada, entregou a Camila uma mala pronta. Informou-lhe que seu advogado estava entrando com o pedido de divórcio na manhã seguinte. Garantiu a custódia total de emergência de seus filhos, citando o vício em jogos severo e a exposição criminal dela como um perigo imediato para o bem-estar deles. Expulsou a filha de ouro de sua própria casa. Perguntei a Davi como conseguiram a garantia para um resgate comercial tão rápido. O marido não confiava em Camila para pagar um único centavo. Forçou Bárbara a avalizar a dívida. A matriarca teve que assinar um acordo juridicamente vinculativo, entregando a escritura de sua casa para cobrir o empréstimo de juros altos dele. O banco já estava iniciando os trâmites para liquidar a propriedade. Bárbara estava perdendo sua fortaleza. A casa onde cultivou sua hierarquia tóxica. A casa que hipotecou para alimentar o vício de sua filha favorita havia sumido. Davi revelou que ela estava atualmente empacotando seus pertences em caixas de papelão, preparando-se para se mudar para um conjunto habitacional popular nos arredores da cidade. Às 16 horas, o telefone tocou. O identificador de chamadas exibia o número de Bárbara. Uma semana atrás, ver o nome dela dispararia uma cascata de ansiedade. Hoje senti nada além de uma curiosidade leve.
Toquei na tela e aceitei a chamada. A voz do outro lado soava oca, envelhecida e inteiramente quebrada. Marcela, sussurrou ela. A arrogância comandante havia sumido, substituída pelo tremor frágil de uma mulher que finalmente ficou sem vítimas. Estão levando a casa, soluçou ela. Estão levando tudo. Camila está ficando em um motel barato de beira de estrada e o marido não deixa ela ver as crianças. Não tenho para onde ir. O lugar que encontraram para mim é terrível. Cheira a mofo e a vizinhança é perigosa. Ela respirou fundo, tentando invocar a antiga autoridade materna, mas falhando miseravelmente. Você tem um quarto de hóspedes, implorou ela. Você tem um apartamento grande e lindo. Sou sua mãe. Você não pode me deixar morar em um lugar assim. Por favor, venha me buscar. Deixe-me ficar com você até resolvermos isso. Ouvi suas lágrimas. Ouvi o desespero em sua voz. Pensei na noite em que ela fingiu estar morrendo enquanto estava sentada em um cassino. Pensei no desprezo puro que ela lançou contra mim na sala de reuniões, quando me disse que minha filha poderia simplesmente fazer um empréstimo estudantil. Deixei o silêncio se estender, permitindo que ela sentasse no vácuo desconfortável. Você fez sua escolha, mãe, eu disse. Minha voz era calma, firme e desprovida de empatia. Você passou minha vida inteira me ensinando que família protege família. Você escolheu proteger uma jogadora. Escolheu sacrificar sua neta para financiar uma rodada de cassino. Achou que minha submissão era um recurso permanente que poderia minerar sempre que precisasse de dinheiro. Mas ela continuou chorando, implorando para eu reconsiderar. Marcela, por favor, não tenho mais nada. Apoiei a mão na bancada de mármore fria. Aproveite o prêmio acumulado, respondi. Encerrei a chamada. Abri as configurações de contato no meu dispositivo. Selecionei o perfil de Bárbara e ativei o recurso de bloqueio. Repeti o processo para Camila. Cortei os laços digitais permanentemente. As raízes tóxicas que sufocaram minha vida por 4 décadas foram finalmente arrancadas do solo. O castelo de cartas desmoronou e eu era a única de pé fora do raio de explosão. 2 meses se passaram. O céu cinzento e sufocante de São Paulo deu lugar a uma manhã de agosto fresca e brilhante. Eu estava no centro de um pátio universitário, movimentado, segurando uma caixa de papelão cheia de luminárias de mesa e roupas de cama. O ar cheirava a grama recém-cortada e ao escapamento fraco de centenas de veículos parados. Pais navegavam pelas passarelas estreitas, carregando frigobares e pilhas de livros didáticos. O som de uma bateria de faculdade ensaiando ecoava de um campo de esportes distante. Era uma sinfonia de caos comum e esperançoso. Letícia caminhava alguns passos à minha frente. Usava uma camiseta vintage desbotada e shorts jeans com o cabelo preso com uma fita amarela brilhante. Segurava uma caixa de plástico pesada, mas seus passos eram leves. Ela se virou e sorriu apontando para um prédio alto de tijolos no final do quadrilátero. Aquele é o alojamento, disse ela. Ficamos no 3º andar. Ajustei minha pegada na caixa de papelão e seguia pelas portas duplas de vidro. O interior cheirava a cera de chão industrial e tinta fresca. Navegamos pelo elevador lotado e caminhamos por um longo corredor repleto de portas abertas. Estudantes se apresentavam sobre o zumbido alto de ventiladores. Encontramos o quarto de Letícia. Era um espaço quadrado modesto com 2 camas de solteiro, 2 mesas de madeira e uma janela grande com vista para a biblioteca do campus. Coloquei a caixa sobre o colchão vazio. Letícia imediatamente começou a desempacotar. Organizou seus livros na prateleira em ordem alfabética. Ligou sua luminária e esticou o edredom. Fiquei perto da janela, observando-a construir a base de sua nova vida independente. Ela cantarolava uma música popular baixinho, totalmente focada na tarefa. Não tinha ideia da guerra que lutei para garantir seu lugar naquele quarto. Alcancei minha bolsa e tirei meu smartphone.
Abri o aplicativo do banco uma última vez. Naveguei até o portal de mensalidades e autorizei o pagamento final do semestre. A transação foi compensada instantaneamente. Os 250 mil reais que recuperamos da Sol do Deserto permaneciam seguros, intocados por mãos predatórias. Tranquei a tela e deslizei o dispositivo de volta para a bolsa. Escolhi não contar a Letícia sobre o roubo. Alguns pais acreditam em transparência radical, compartilhando cada luta adulta com seus filhos. Minha mãe seguia essa filosofia. Bárbara me usou como terapeuta confidente e rede de segurança financeira desde que eu tinha 12 anos. Sobrecarregou-me com ansiedades adultas antes mesmo de meu cérebro processar o peso. Recusei-me a repetir esse erro geracional. O único trabalho de Letícia era estudar, passar nas provas e descobrir quem ela queria se tornar. Não precisava carregar a verdade feia sobre sua avó e sua tia. Ela merecia uma folha em branco. Observando-a pendurar um mural de cortiça acima de sua mesa, minha mente voltou para minha própria partida para a faculdade há 24 anos. Não houve roupas de cama combinando ou luminárias novas. Empacotei meus pertences em sacos de lixo porque não podíamos pagar por caixas de mudança. Peguei um ônibus lotado para o campus sozinha. Bárbara não me ajudou na mudança. Passou aquele fim de semana inteiro sentada em um escritório de mediação, tentando negociar um acordo para um acidente de carro grave que Camila causou enquanto dirigia sem seguro. Minha partida foi um detalhe esquecido. Meus marcos foram sempre eclipsados pelas crises fabricadas da minha irmã. Por mais de 4 décadas aceitei essa dinâmica como a ordem natural do universo. A sociedade nos condiciona a reverenciar a unidade familiar acima de tudo. Filmes e novelas vendem a narrativa de que laços de sangue exigem perdão infinito e sacrifício perpétuo. Somos ensinados a dar a outra face, a manter a paz, a suportar o desrespeito, porque família é para sempre. Engoli essa filosofia tóxica inteira. Fiz o papel da coadjuvante confiável porque achei que minha submissão acabaria ganhando o respeito delas. Não entendi que a submissão nunca é recompensada por um parasita. Ela é apenas explorada. O rescaldo da armadilha judicial resolveu-se em uma realidade factual e silenciosa. Não persegui seus perfis nas redes sociais, nem pedi atualizações ao primo Davi, mas os detalhes de sua ruína escorreram pela periferia da minha vida antes de eu cortar as últimas conexões. As consequências legais e financeiras operaram com precisão matemática fria. O marido de Camila finalizou o processo de divórcio com eficiência brutal. Ficou com a casa, o negócio e a guarda principal dos filhos. O juiz da vara de família viu o estelionato internacional e as dívidas ocultas como um risco profundo. Camila perdeu seu status de ouro. O título do clube, as roupas de grife e os carros de luxo desapareceram. Mudou-se para uma pensão barata perto da rodovia. Aceitou um emprego trabalhando no caixa de uma farmácia popular para cumprir suas obrigações de pensão alimentícia ordenadas pelo tribunal. A mulher que um dia gastou 100 mil reais em uma mesa de roleta, agora passava seus turnos em pé, sobre um tapete de borracha, escaneando códigos de barras. Bárbara enfrentou um horizonte igualmente sombrio. O empréstimo de juros altos que seu genro a forçou a avalizar consumiu seu patrimônio restante. O banco executou a venda de sua casa. A fortaleza da qual ela se gabou por décadas agora pertencia a uma construtora. Mudou-se para um conjunto habitacional popular na zona leste da cidade. As doenças físicas que usava para me manipular transformaram-se em fadiga genuína, induzida pelo estresse. Não tinha mais uma filha de quem extrair dinheiro. Não tinha mais um grande palco para encenar seu martírio matriarcal. Era apenas uma mulher idosa sentada em uma sala silenciosa, cercada por caixas de papelão que mal conseguia levantar. Evitaram a prisão, mas sua punição foi muito mais severa. Foram forçadas a viver na exata realidade que criaram.
Tiveram que sobreviver sem uma rede de segurança. Letícia terminou de instalar o monitor do computador e virou-se para mim. Tudo pronto, anunciou ela, colocando as mãos nos quadris. O que você acha? Olhei ao redor do dormitório pequeno e organizado. O sol da tarde entrava pela janela, projetando uma luz dourada quente pelo chão. Está perfeito, eu disse. Minha voz estava firme e clara. Parece o começo de tudo. Ela se aproximou e envolveu meu pescoço com os braços. Obrigada, mãe, sussurrou ela. Obrigada por tudo. Eu a abracei de volta, apoiando meu queixo em seu ombro. O peso físico das caixas de mudança fazia meus músculos doerem, mas minha mente estava mais leve do que em 42 anos. A ansiedade crônica que zumbia no meu sistema nervoso por décadas tinha ido embora. Não pulava mais quando meu telefone tocava. Não mapeava mais orçamentos de emergência para cobrir os erros de outra pessoa. Não me encolhia mais para abrir espaço para o ego da minha irmã. Percebi naquele dia, no escritório de advocacia, que uma mãe, protegendo sua filha, opera em uma frequência que uma vigarista nunca poderá compreender. Camila e Bárbara achavam que estavam jogando um jogo familiar de extorsão emocional. Achavam que minha bondade era uma fraqueza permanente. Falharam em calcular o instinto protetor letal de uma mãe encurralada. Empurraram-me para um espaço onde tive que escolher entre o futuro da minha filha e o conforto da minha mãe. A escolha levou menos de um segundo. Às vezes, a única maneira de vencer um jogo viciado é recusar-se a jogar. Você não pode argumentar com pessoas que veem seus limites como um insulto pessoal. Não pode negociar com familiares que tratam sua conta bancária como um cofre de cassino. Você tem que virar a mesa e sair pela porta. Tem que reconhecer que se afastar não é um ato de crueldade. É um ato de autopreservação profundo e necessário. Beijei Letícia na bochecha, disse que a amava e saí do alojamento. Dei um passo para a luz brilhante do sol de agosto. O campus fervilhava de energia e movimento. Caminhei em direção ao meu carro, sentindo o pavimento sólido sob meus sapatos. O ar tinha um gosto limpo. O horizonte se estendia amplo e desobstruído. Eu tinha 42 anos e, pela primeira vez na minha vida, eu pertencia apenas a mim mesma.